Fase 2, às vezes o fase 2 pode ser dispensado e sempre o fase 3, tá? No Brasil, a regra é essa, é um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles aprovam com o estudo fase 2 e o fase 3 em andamento. Isso, assim, são diferentes realidades de diferentes países, e isso tem que ser considerado, porque a gente ouve muito assim, mas tal país aprovou e o Brasil não. Tal agência aceita e o Brasil não. Tem agência que, às vezes, aprova aquele produto para aquela fase do tratamento, para aquela situação, porque naquele país a outra opção não está registrada, por exemplo. Os Estados Unidos, eles trabalham com essa lógica de aprovar com fase 2 e monitorar o produto, o uso no mercado, tanto que teve coisa que eles já aprovaram e retiraram, tem coisa que é aprovada e que depois eles passam mais tempo fazendo alerta sobre o produto do que acompanhando os resultados de fase 3 com foco na eficácia. Então, assim, são situações diferentes. O sistema de monitoramento pós-mercado deles é muito diferente do nosso. E isso permite que talvez eles tenham uma liberdade maior no momento do registro. A gente está buscando isso, a Anvisa está mudando de estrutura, agora a gente vai ter superintendências, vai ter uma superintendência que é específica para monitoramento do produto no mercado. A GGMed já está, a Gerência Geral de Medicamentos, já está fazendo uma aproximação com essa área para a gente melhorar esse sistema e permitir avanços na nossa regulamentação e na aprovação. Mas hoje o cenário que a gente tem é a necessidade de apresentação de estudos clínicos fase 3. Então, a última fase, os estudos comprovatórios de eficácia e segurança. Os desfechos que a gente vê, basicamente, a sobrevida global. É desejável que ela seja superior ao produto que está sendo utilizado como comparador e que haja redução de eventos adversos. Só que a gente aceita se ela for igual ao comparador que está sendo utilizado e tenha uma melhora de eventos adversos, ou, no limite, se ela for igual em relação à eficácia e tiver o mesmo perfil de segurança, é uma alternativa terapêutica a mais no mercado. A gente também não proibiria o registro nessa situação. Mas, geralmente, quando a molécula é nova, ou ela apresenta uma melhora, a sobrevida global é maior em relação ao produto que já tem registro, ou o perfil de segurança é melhor, e aí a sobrevida igual, e isso também leva à aprovação. A sobrevida livre de progressão é outro desfecho importante. O desejável é que ela seja consistentemente maior em relação ao medicamento que está sendo utilizado como padrão, como referência, ou seja, o tratamento que já está disponível no Brasil, e que haja melhora da qualidade de vida sempre que possível. A gente pode aceitar uma sobrevida global igual à do produto que está sendo utilizado como padrão, o tratamento disponível no Brasil naquele momento, com menores reações adversas e melhora na qualidade de vida. Depois vocês vão ver alguns exemplos em que nada disso acontece e aí, às vezes, não é possível aprovar o produto. E o outro desfecho importante é a taxa de resposta objetiva. E o desejável é que, como se trata de uma redução direta do tamanho do tumor, espera-se que, junto com esse resultado, haja um aumento da sobrevida global. Esse desfecho ele acaba sendo mais controverso. Eu vou confessar para vocês que eu vejo nas análises o foco maior em sobrevida global e sobrevida livre de progressão. São os dois desfechos que a gente foca mais. E a resposta completa, o desejável é que ela apresente uma sobrevida global aumentada. Então, para aprovar o produto, a gente precisa tanto da informação da sobrevida global quanto da sobrevida livre de progressão. E para a maioria dos casos, muitas vezes você vê
às vezes, uma sobrevida global aumentada no fase 2 e no fase 3 isso não se confirma, ou isso pode se confirmar no fase 3. Então, quando o produto entra na Anvisa, tem que ter estudos fase 3 completos, com dado tanto de sobrevida livre de progressão quanto de sobrevida global. Não adianta apresentar o estudo ainda em andamento, mostrando uma tendência de melhora só da sobrevida livre de progressão e não ter resultado de sobrevida global, ou a sobrevida global ser pior, porque para vários casos, não necessariamente a sobrevida livre de progressão leva a uma melhora de qualidade de vida ou tem um impacto realmente significativo, e aí a sobrevida global às vezes é menor, então significa que a pessoa vai viver menos tempo, talvez assim sem evolução do tumor, mas ela não vai viver mais tempo, e muitas vezes a qualidade de vida não tem melhora significativa. Nos casos em que isso afeta muito a qualidade de vida vai melhorar, e a sobrevida é quase igual, ou talvez se for até um pouco menor, é possível que esse registro seja concedido, porque aí isso passa a ser um parâmetro muito importante, porque significa a forma que a pessoa vai viver o tempo, né, que ela tiver em tratamento com aquele produto. E o que está aqui é que sempre que já existe uma alternativa terapêutica para aquela fase de tratamento, para aquela situação, quando o registro vai ser solicitado, o comparador sempre tem que ser aquele tratamento e tem que acontecer aquilo que eu mostrei. Ou a sobrevida global e a livre de progressão tem que ser maiores, ou tem que ser iguais, mostrando um perfil de segurança melhor, ou no limite tem que ser tudo igual. Porque o desejável é que o paciente, a partir dessa opção, tenha uma chance melhor de sobrevida com uma qualidade de vida também melhor, ou igual. E isso a gente só consegue, geralmente, com estudos de comparação direta. O desejável é que ele seja duplo cego, então ninguém sabe o que está sendo estudado, né, enquanto o estudo está sendo realizado, mas nem sempre isso é possível. A gente aceita desenhos alternativos, e isso é discutido caso a caso, muitas vezes no momento da aprovação do protocolo clínico. Entre janeiro de 2003 e abril de 2013, a gente teve 346 solicitações de registro de medicamentos novos, geral, todas as classes terapêuticas. E a gente teve 277 produtos aprovados e 69 reprovados. Desse universo, 22 eram medicamentos oncológicos novos, concedidos, eles foram aprovados. E 13 novas indicações também foram aprovadas. De reprovação, a gente teve, para molécula nova, 10 registros não concedidos e 5 novas indicações não concedidas. Então, assim, a aprovação é muito maior do que a reprovação, mas acaba que, obviamente, o que tem maior repercussão é a reprovação. Aí aqui está estratificado por ano. No ano passado teve um aumento, realmente, se for olhar, mas tem para a nova molécula, para a indicação terapêutica não teve tanta diferença, e aí a gente tem alguns exemplos. Nos exemplos, assim, a gente já foi além do limite, a gente teve que fazer uma consulta à procuradoria, se pelo menos isso a gente poderia mostrar, foi dado ok. Eu não posso ficar falando o nome de molécula, eu não posso ficar entrando em maiores detalhes, porque a maioria desses processos ainda estão em fase de recurso na Anvisa. O que é isso? Se a Anvisa nega aquele registro naquele momento, isso é feito pela área técnica. A empresa ainda tem a chance de recorrer a uma segunda instância, que aí a discussão vai para o nível de diretoria,
e esse processo pode ser reanalisado, a empresa pode argumentar em cima dos dados já apresentados, de repente, o que não foi visto pela área técnica, pode ser apontado algum erro, acontece, às vezes, porque no processo, quando a gente nega, a empresa entra com uma petição que é chamada de recurso, a área técnica analisa esse recurso. Se a pessoa que fez o parecer, ou se as pessoas que fizeram veem que tem um erro ali, elas já revertem ali. Se isso não é visto, aí ainda tem a chance de ir para a instância da diretoria. Então, assim, esses registros estão todos em fase de recurso. Eu acho que nenhum deles ainda foi definido e nem a empresa desistiu. Então, também, assim, não significa que isso é a verdade absoluta até o fim. A gente tem possibilidade de discussão, a gente até abriu as discussões. No recurso, na nossa área, já não tem mais jeito assim, de muita discussão se a retratação não foi feita, mas a gente já discutiu algumas alternativas de melhorar esse processo e de evitar esse resultado tão brusco, e aí eu vou falar no final. Bom, mas a gente tem um exemplo de um pedido para leucemia linfoblástica aguda. O indeferimento foi a ausência de ensaios clínicos fase 3. Então, a regulamentação é muito clara quanto a isso. Hoje, para medicamentos sintéticos, a gente não tem essa exceção. Então, não é possível aprovar um produto sem o estudo fase 3. A norma esteve em revisão, agora já acabou a consulta pública, teve contribuição para que o registro possa ser dado com fase 2 em andamento, com fase 2 concluído, mostrando bons resultados, e o 3 em andamento. Como eu falei, está em fase de consolidação, mas o Brasil tem diferenças muito grandes em relação à possibilidade de monitoramento desses estudos em andamento, do controle, e aí a revisão da norma vai ser feita com esse foco. Tem um outro que foi para mielofibrose, e o motivo é que o comparador ativo, ou seja, a melhor terapia disponível, teve um resultado superior ao medicamento teste e uma incidência consideravelmente menor de eventos adversos. Se o que eu já tenho no mercado apresenta um resultado superior em relação aos desfechos, que são os desejáveis, que eu já falei, e ainda tem um perfil de segurança melhor, não faz muito sentido colocar esse produto no mercado. Ele não vai fornecer uma taxa de resposta, nem taxa de resposta não é uma. Ele não vai dar um resultado tão bom quanto o produto que já está disponível no mercado. Na verdade, vai ser um pouco inferior e não vai melhorar, muito pelo contrário, ele vai piorar o perfil de segurança. Um outro exemplo de câncer de pulmão, de células não pequenas, avançado, que é positivo para quinase do linfoma anaplásico. Gente, eu não tenho isso decorado e está embaçado para mim. O motivo do indeferimento foi que a sobrevida global foi menor no grupo do estudo em relação ao grupo comparador. Então, se a sobrevida global é menor, sem melhora da taxa dos parâmetros de segurança, igual eu falei, esse registro não é concedido. E, nesse caso, a indicação terapêutica que a empresa solicitou na bula, ela é diferente do que foi apresentado no estudo clínico no momento do registro. Isso acontece às vezes. A empresa, de repente, o estudo, ele mostra uma efetividade real para um nicho de população ou para uma situação específica ou para uma combinação de tratamento, e a empresa amplia para uma faixa maior. Geralmente a gente faz exigência, muitas vezes é acatado, outras vezes não. Nesse caso aí a indicação estava diferente do estudo apresentado. Ele queria registrar A e mostrou um estudo que os resultados eram sobre B. Então a Anvisa não tinha nem parâmetro para aquela indicação, mas mesmo na outra indicação o resultado foi esse, a sobrevida global menor e não houve melhora no perfil de segurança. Um outro caso, no tratamento de pacientes adultos com carcinoma de células renais,
os resultados de eficácia e segurança demonstraram que, na análise final da sobrevida global, não houve diferença estatística entre o medicamento estudo e o comparador ativo. Então, teoricamente, eles fariam o mesmo efeito. Só que o estudo foi realizado com populações muito heterogêneas e não foi possível estabelecer os melhores critérios de utilização em segunda linha, porque, às vezes, se você mistura muitas populações, quando você vai estratificar os dados, você não consegue ter significância de resultado. O estudo de fase 3, com a medicação em segunda linha, deveria ter a terapia padrão atualmente utilizada no Brasil como braço de controle, para que a gente pudesse fazer aquela comparação. Vai ser tão bom ou melhor quanto o que já tem no mercado? Se não, que segurança eu vou dar para o paciente que aquela chance, que muitas vezes é a última chance dele, é tão boa ou melhor do que a que já está disponível. E isso não foi feito. O comparador foi outro. E esse último também para câncer de pulmão, de não pequenas células, o resultado do estudo clínico mostrou que a probabilidade de estar vivo aos 24 meses foi de 60,3 no braço de pesquisa, que é o medicamento que está em teste, e de 62,9 no braço comparador. Demonstrou, assim, que o tratamento existente é superior ao pleiteado para o registro do medicamento novo. Esses percentuais, eles parecem pequenos, mas, assim, isso aí já considerando a análise estatística proposta pela empresa. Essa diferença é estatisticamente significativa de acordo com o que foi proposto pela empresa como critério estatístico para avaliação. E, em relação à segurança, também houve mais eventos adversos sérios para o medicamento em pesquisa do que para o medicamento que já está disponível no mercado. E aí eu vou falar alguns casos do deferimento para vocês verem como funciona a lógica. Um produto para câncer de mama metastático foi deferido, porque a sobrevida global no braço do medicamento em estudo, em um ano, foi de 85,2% versus 78,4% em relação à melhor terapia disponível, que foi o comparador utilizado. Os pacientes do braço comparador, então, eles migraram para o braço do medicamento em estudo, de tão bom que foi o resultado desse estudo nas análises interinas. E esse produto foi registrado num curto período de tempo, sem nenhuma dificuldade, porque aí o resultado, a melhora é indiscutível. E aqui não está descrito, mas o perfil de segurança não foi significativamente alterado para o medicamento que se desejava registrar. Aí também para câncer de mama, mas com outras especificidades. A sobrevida global mediana foi de 399 dias no grupo do medicamento que se desejava registrar e 324 dias no grupo do comparador, que era o produto que já tinha registro no Brasil. A descontinuação devido aos eventos adversos foi de 13,3% no grupo em estudo e de 15,4% no grupo comparador. Esse produto teve registro. Nesse caso também foi aplicada uma metodologia estatística, mas uma coisa que a gente ouve muito questionamento é que assim, tem que ter pelo menos 6 meses de diferença, tem que ter pelo menos tanto para a Anvisa dar o registro. Isso não existe. Assim, quem é qualquer pessoa lá dentro da Anvisa para saber se um dia ou um ano significa mais ou menos na vida de uma pessoa. Não é o número de dias que determina. Igual ali, foi de 399 para 324. É significativo. Se aumentar a sobrevida em uma semana, um mês, e não tiver piora nos eventos adversos, se a empresa provar isso com consistência estatística, esse registro vai ser dado. A pessoa tem uma chance melhor, talvez aquele mês entra um outro produto em estudo, ela passa para um outro estudo e vai aumentando a chance. E tem uma série de coisas assim. O julgamento não é feito em número de dias, o julgamento é feito em superioridade em relação ao que já está no mercado. Se um dia for estatisticamente significativo, ele vai ser registrado. E nesse caso aqui vocês podem
podem ver também que o perfil de segurança foi um pouco melhor, mas mesmo que ele tivesse sido os 15,5, ou dependendo dos parâmetros, se não é evento adverso grave, se ele é um pouquinho maior, um pouquinho pior, mas a sobrevida é maior, esse registro também pode ser concedido. Então, é muito no caso a caso. Um outro caso de deferimento, nesse caso foi para carcinoma medular de tireoide. Os resultados da análise primária de sobrevida livre de progressão apresentaram uma melhora estatisticamente significativa para os pacientes que foram randomizados com medicamento em estudo em relação ao placebo. Nesse caso, o estudo era com placebo porque não existia alternativa terapêutica naquele momento. Tá? Aí, assim, tem até, nesses casos em que não existe alternativa terapêutica disponível, você não vai fazer, ou você compara com placebo, ou você usa um desenho que seja alternativo a isso, aí depende. A Anvisa, se tem uma alternativa terapêutica disponível para registro, a Anvisa determina que haja um estudo comparativo com esse comparador ativo. E tem que ser o produto que tem o melhor resultado no mercado até o momento. Isso para o registro. Se o produto é de fora, tudo, às vezes tem estudo que não é o estudo final confirmatório, mas a empresa faz nas fases iniciais ou por algum motivo estudo com placebo, como resultado de registro, a norma de registro não traz nenhuma restrição. Para a pesquisa clínica, geralmente esse protocolo não é aprovado, mas às vezes ele não tem assim, uma falha técnica absurda. Só que existe uma regra, uma lei que fala que sempre que tem alternativa terapêutica disponível, ela que tem que ser o comparador. Então, muitas vezes não é possível fazer esse estudo clínico no Brasil. Mas, enfim, é só uma observação. Nesse caso, foi com placebo. A sobrevida livre de progressão mediana para os pacientes randomizados com placebo foi de 19,3 meses. E a sobrevida livre de progressão para os pacientes que estavam utilizando o produto não foi atingida. No entanto, os modelos estatísticos utilizados mostraram que em até 43% dos pacientes a sobrevida livre de progressão mediana estimada é de 30,5 meses, com 95% de intervalo de confiança, o que dá de 25, né, que fica entre 25,5 a 36,5 meses. Então, assim, às vezes, dependendo das características da doença, do que acontece, a sobrevida livre de progressão pode ser um fator mais determinante do que a sobrevida global. Então, a gente pretende, até o final desse ano, publicar um guia que venha com esses critérios mais claros, e mesmo assim vão ser diretrizes gerais, porque não existe uma receita de bolo, gente. Tem casos e casos. Não adianta chegar aqui e falar, sempre tal coisa tem que ser maior, tal coisa tem que ser menor, se tiver isso a gente aceita, se não tiver aquilo a gente não aceita. É um conjunto de dados. Outra coisa que aconteceu é que a gente via que, muitas vezes, como as submissões são feitas em paralelo em vários países, e é lógico, assim, eu sou dono do produto, eu tenho um estudo e eu acredito que talvez ele tenha potencial para passar numa gama maior de utilização. Eu vou tentar aquela alternativa primeiro. E, muitas vezes, as discussões eram feitas com outras agências. A empresa mudava a indicação terapêutica até fora do Brasil, e aqui no Brasil o processo ficava. Aí, assim, existe um intervalo de tempo da comunicação da matriz para eles, e isso estava gerando problema. Aí a gente colocou como regra para todos os oncológicos, o técnico ele não pode negar um pedido assim, não tem o estudo fase 3, não tem, a sobrevida global aqui é menor e eu não concordo, ele não pode negar o registro de um oncológico sumariamente. A gente sempre a gente passou, então, a chamar uma reunião com as empresas, para que a empresa tenha a chance de discutir com a gente os resultados daquele estudo clínico, discutir talvez uma alteração da indicação terapêutica, uma restrição, e evitar
um indeferimento sumário, talvez com pequenos ajustes necessários naquela indicação. Agora, tem caso em que sobrevida global muito menor do que, ou significativamente menor do que o produto que já está no mercado, perfil de segurança pior. Não tem muito assim o que ser discutido nesse caso, quando os dados são muito objetivos, ou a empresa pede a indicação A e mostra o estudo para B. Aí já não é um caso que pode só precisar de um detalhamento, de uma complementação. Ela está dando provas para uma coisa que não está sendo solicitada. Então, nesse caso, corre-se o risco da não aprovação. Nos outros casos, a gente vai ter essa reunião. A Anvisa, no ano passado, publicou, a gente agora tem uma comissão científica. Nessa comissão científica, a gente tem dois assim, dos maiores nomes na área de oncologia, o Dr. Carlos Gil e o Dr. Paulo Hoff, eles são dessa comissão. Então, os casos que forem muito polêmicos, assim como acredito que a própria elaboração do guia vai passar por essa comissão. Então, eu acho que a gente vai ter chance de ampliar essas discussões, igual eu falei. Isso aí foi o parecer inicial, foi tecnicamente embasado em 100% das vezes. A única vez que a gente não mandou para consultor externo foi naquele caso que eu mostrei do câncer de mama, que até os pacientes que estavam utilizando o tratamento padrão passaram para o teste, aquilo ali não tem que ficar consultando. Assim, estava muito óbvio, a gente não quis perder o tempo de mandar para consultor externo. Mas, assim, na maioria das vezes, esses estudos são mandados para especialistas da área que declaram a ausência de conflito de interesse. Eles geralmente são vinculados ao INCO ou algum outro órgão de renome nacional na área de oncologia. Então, essa decisão ela não é tomada também de forma isolada. O parecer do consultor ad hoc ele é consultivo. A Anvisa pode ou não acatar, mas assim, em quase 100% das vezes ele é acatado. Muitas vezes ele não vem com a consistência necessária, a gente tem que mandar para outro, mas a gente tem essa possibilidade e agora a gente ainda vai ter essa possibilidade dos casos mais complicados mandar para a comissão científica. Esses produtos, eles estão em fase de recurso e as empresas ainda têm chance de argumentar, de provar o contrário, porque, igual eu falei, tem hora que a gente retrata até lá mesmo na área técnica. Não somos donos da verdade. A gente recorre a especialistas externos, mas também ninguém que está lá está no dia a dia da prática clínica, só que também quem está no dia a dia da prática clínica tem que entender que, às vezes, decisões tomadas para um paciente ou para um grupo de pacientes, o médico tem um controle muito maior do que para um produto que vai para o mercado, que vai ser utilizado em várias situações diferentes. Então, assim, o ambiente de decisão de um clínico e da agência regulatória, ele é diferente. E aí, tudo isso tem que ser pesado. Mas, assim, uma coisa que eu quero que fique de mensagem aqui é que a gente está aberto ao diálogo. Não é interesse da Anvisa que não se tenha produto no mercado. A gente só quer que o paciente tenha a garantia de que o que ele vai usar vai dar uma chance tão boa ou melhor para ele do que o que já se tem no mercado. Porque, senão, pode ser que ele tenha um ônus muito grande e a chance é até menor. Então, é isso, tá? Aí eu estou à disposição, acho, na hora do debate, para as perguntas. Obrigado, Laura. Eu sei que todo mundo tem um monte de perguntas para fazer, mas antes do debate, vamos chamar, então, o Dr. Otávio Clark, da empresa Evidências, e ele vai falar para a gente de alguns exemplos de negativas do ano passado, fazendo uma análise delas. Obrigado, Otávio. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje. Eu acho que eu sou fã número 1 do trabalho do Oncoguia, né, desde sei lá quando. A gente, inclusive, compartilha o mesmo prédio, não o mesmo apartamento, mas o mesmo prédio. O ano passado, eu dediquei uma parte do meu tempo a assistir o julgamento do Mensalão. Acho que muita gente fez isso, né? E a coisa que mais me marcou no julgamento foi uma frase que o ministro Celso Mello disse, que eu tenho levado comigo para a vida inteira, que é dizendo que o bonito da discussão, o bonito da democracia é a divergência, né? É o debate. E é o que a gente vai tentar fazer aqui, porque
eu estava vendo a apresentação da Laura, a gente já teve a oportunidade de discutir isso aqui num outro fórum, que foi um fórum que foi feito em Brasília em agosto, muitos de vocês estavam presentes lá, sobre essa questão das negativas da Anvisa, das análises que foram feitas. A gente fez um trabalho grande, pedido pela Interfarma, uma avaliação independente dessas 6 negativas que a Anvisa deu para o registro de medicamentos oncológicos. Eu não vou repetir aqui as mesmas coisas que a gente falou em Brasília, porque eu acho que a grande função daquele debate ela foi obtida, que foi justamente abrir o diálogo. Abrir o diálogo e fazer com que a nossa agência regulatória repense os processos dela e realmente se proponha a fazer um guia, como outras agências têm feito aí o tempo inteiro. Então, perderam a minha aula ali, eu acho que eu vou ter que ficar falando aqui uma meia hora para vocês. Não, mas ele tinha achado, estava com o meu nome ali, mas... Alguém tirou a aula, alguém sabotou, vocês vejam como é que é. Bom, mas enfim, a aula chama Otávio, tá? Bom, vejam bem, a grande questão que a gente deve ter daqui para frente, né, dentro dessa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, é que a gente precisa evoluir dentro desse processo de democracia para transparência. Não vai adiantar a Laura chegar aqui justificando os motivos que a Anvisa deu, não, esse não, para as negativas, por que é que elas foram. Não vai adiantar eu chegar para você aqui apontando aonde estão as falhas nas análises da Anvisa. Eu vou mostrar algumas coisas que eu acho que são muito graves, que não deviam ter acontecido. Mas a gente precisa ter um processo transparente. A gente precisa, da mesma forma que as outras agências regulatórias, e aí o benchmark no mundo, querendo ou não, gostam ou não dos americanos, é o FDA, é a agência melhor estruturada para fazer esse tipo de análise do mundo, ela tem uma análise transparente na maior parte dos produtos. O que as pessoas dizem fica escrito e fica disponível ao público. Aqui no Brasil a gente vive um cone do silêncio, porque as coisas entram na Anvisa. O Tiago, cadê o Tiago? O Tiago, a gente até já conversou sobre a possibilidade de obter algumas informações sobre a lei da informação, lá que eu não sei o nome, lei da transparência, a lei de acesso à informação, mas muitas coisas são protegidas por sigilo, tanto do governo quanto da indústria. A indústria também não quer abrir a caixa preta da submissão dela. Isso aqui é verdade. É uma discussão que a gente tem feito, inclusive no âmbito da Interfarma, sobre a possibilidade, por que não? Por exemplo, ano passado a gente teve acesso a alguns... Otávio, ali, ó, a terceira de baixo para cima. É essa, muito bem. O ano passado a gente teve acesso a algumas dessas avaliações que foram feitas pela Anvisa e foram nos repassadas pela indústria. Por que não todas? Porque, sinceramente, o debate o debate tem uma função importante, ele estimula as coisas, mas ele fica frouxo. A gente precisa, sim, estimular a transparência. Então, já que chegou minha aula, vamos começar, né? Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Eu sou sócio de uma empresa que chama Evidência. Eu tenho todos os conflitos de interesse do mundo, porque a gente presta serviço do governo à indústria farmacêutica, passando por plano de saúde, hospital, clínica, basicamente todo mundo. E a gente faz questão de mostrar que a gente tem conflito de interesse porque isso é legítimo. Todo mundo tem conflito de interesse. O governo tem conflito de interesse. As pessoas que têm uma crença religiosa têm conflito de interesse. Então, ninguém pode se arvorar ao papel de árbitro por não ter conflito de interesse. O conflito de interesse existe em todo mundo, faz parte do capitalismo, da democracia e do regime que a gente vive no país. Não adianta. A gente muitas vezes vê o pessoal do governo colocar um slide. Eu não tenho conflito de interesse nenhum. Tem sim. E eu tenho todos eles. E faço questão de dizer que mais que eu tenho esses conflitos, eu tenho muito conflito de interesse de cidadão brasileiro que quero ver saúde para as pessoas. Muito bom. O processo de acesso a medicamentos aqui no Brasil hoje, ele é feito da seguinte forma. A gente passa por uma parte de registro sanitário, que é essa parte da Anvisa que a gente está... Até troquei o nome ali, mas Anvisa, que a gente está discutindo aqui. Depois ele passa por uma fase de preço, que ele vai para uma câmara que chama Comissão de Medicamentos, que é a CMED. E se ele quer ser incorporado, ele passa pela Conitec, para ter a aprovação pelo pagamento do serviço público, e pela ANS, pelo serviço privado. E o problema já começa daqui, porque existe o que eu chamo de regulatory craziness. É uma loucura regulatória esse processo da Anvisa com a CMED e com a Conitec, porque o que uma fala, a outra não acredita. É impressionante. Por exemplo, um dos exemplos que a Laura deu antes aqui, como uma das drogas que foi aprovada o ano passado
para câncer de mama pela Anvisa, porque deu ganho de sobrevida, parou na CEMED. Porque a CEMED não aceitou o estudo e disse que aquele ganho de sobrevida que foi mostrado pelo resultado do estudo clínico, na realidade não valia de nada, porque o estudo era mal feito. Várias coisas que a Anvisa aprova, que a CEMED da categoria 1, a Conitec diz que não oferece nada para os pacientes. Então, essa dissonância que existe nesse processo é a primeira coisa que precisa mudar. Não dá para a gente, como sociedade, viver dessa forma. E muita coisa que a Anvisa aprova, a Conitec breca. Inclusive no simpósio que a gente fez em Brasília, algumas pessoas perguntaram e lançaram a hipótese de se as negativas da Anvisa não estavam sendo feitas por uma questão política para preservar a Conitec do dissabor de ter que dizer que não iria incorporar isso para o governo. Então, veja, a caixa preta é tão grande, o processo é tão secreto e os critérios são tão poucos explícitos que eles perdem credibilidade, a gente começa realmente a duvidar. E eu não estou dizendo que a gente está certo. Eu não estou dizendo que a Anvisa está errada. Eu estou dizendo que o processo inteiro está errado. A gente precisa rever esse processo. E eu não poderia começar de outro jeito se não fosse falando do FDA. A gente tem na Evidências um trabalho para fazer esse ano, que é realmente de tentar ajudar a montar-se alguma forma de ajudar esse processo regulatório. Isso é um projeto que a gente está fazendo com a Interpharma. E nos últimos meses a gente tem se dedicado a estudar o processo de aprovação regulatória em vários países do mundo. EMA, FDA, fomos até ver o da Suécia, a gente conseguiu ver uma parte, mas o resto era em sueco, a gente não conseguiu ler. Se alguém lê em sueco, por favor, pode ajudar a gente. Nova Zelândia e Austrália. E o benchmark realmente é o FDA. Eu trouxe algumas coisas para falar do FDA. Primeira coisa, né? Ele tem 3 formas diferentes de aprovação. Não é simplesmente aprovou, não aprovou, e se aprovou nunca mais sai do mercado. Ele tem uma forma, como já foi falado antes aqui, que é a forma de aprovação acelerada. O que é isso? Eles aceitam o resultado de um estudo que parece que tem uma boa chance de que vá dar um resultado positivo no futuro e dão uma aprovação condicional. E que à medida que os resultados desses estudos vão sendo atualizados e outros estudos vão sendo feitos, ele pode manter ou retirar essa aprovação. Eu vou mostrar uma bibliografia depois aqui para vocês que mostra que eles acertaram em mais de 80% das vezes. Quando eles concederam um registro acelerado, mais de 82%, 83% das vezes, realmente isso se confirmou num benefício de longo prazo. E o sucesso desse Accelerated Approval que eles têm lá foi tão grande que eles, no ano passado, criaram uma outra designação, que é o que eles chamam de Breakthrough Drug, que é uma droga que tem um efeito tão grande que nem precisa esperar para ter dado para o Accelerated Approval. Ou seja, você consegue oferecer com critérios, isso não é uma porteira aberta, mas você consegue oferecer para a população americana, com certos critérios, acesso muito mais precoce a tratamentos que muito provavelmente vão ter algum efeito. Qual é o nível de sucesso? 80%. É bem razoável. Por que não discutir esse tipo de coisa aqui no Brasil? Falta recurso, falta cultura, falta gerenciamento, falta um monte de coisa, mas eu vou discutir isso no penúltimo slide. Existe um guia explícito de quais são os critérios que vão ser usados para aprovar ou negar uma droga. Então, você quer falar das principais. Câncer de pulmão. Tem um guia sobre como é que você analisa um trabalho para câncer de pulmão, inclusive quando é que você valida os endpoints intermediários, o Progression Free Survival, Time to Failure, essas coisas todas, estão lá quando é que você valida. Não precisa reinventar a roda. Vamos procurar ver o que a gente já tem pronto e tentar fazer isso no Brasil. Tem para ovário, tem para mieloma múltiplo, tem para linfoma, tem para um monte de coisa. O trabalho já foi feito. A gente precisa criar essa cultura no Brasil. Ele orienta os estudos clínicos. Então, as indústrias, quando estão na fase de desenvolvimento, elas conseguem agendar uma reunião no FDA e dizer assim, olha, eu estou planejando fazer um estudo para indicação em leucemia, o endpoint é remissão completa e eu pretendo levar 3 anos. Você acha que está bom? E o FDA dá não só o FDA, várias agências, eles dão um feedback, está bom ou não está, a gente vai aceitar esse endpoint ou não vai. Por que não fazer isso aqui no Brasil também? Por que não ter transparência? Eu acho que as indústrias estão dispostas a fazer esse tipo de estudo no Brasil. Só que a gente começa a ter um outro problema, que é a CONEP, que eu vou discutir depois um pouco também. Eles trabalham com a indústria no desenvolvimento. Eles vão monitorar os estudos, eles procuram... Veja, a questão... Qual é a grande diferença que tem aqui entre o FDA e o Brasil? É que lá existe uma atitude pró-desenvolvimento, pró-indústria, pró-aprovação, pró-acesso.
Aqui no Brasil, que existe uma atitude anti-acesso, anti-desenvolvimento, porque existe um mito que é compartilhado por muita gente, de que o Brasil gasta muito em saúde. Eu também já vou discutir isso depois. O FDA, acima de tudo, conversa com a sociedade. Existem painéis de médicos para avaliar a aprovação. Não é um consultor ad hoc. Médico erra. Médico também dá parecer errado. Eu já vi parecer errado de médico. Mas existem painéis. Existe o ODAC, que é um painel permanente de oncologistas, que não são dois. Os dois que a Laura falou são dois respeitadíssimos oncologistas do Brasil. Mas tem mais gente. Por que 2? Por que não 10? Por que não o doutor Evânios, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica? Por que não abrir uma discussão com pessoas com perfis diferentes, onde a gente favoreça realmente a diversidade e não a homogeneização? E 6 meses é o tempo médio para uma droga receber aprovação. 6. Então a gente está vivendo um cenário que é essencialmente diferente daquele que a gente vive no Brasil. Muito disso que eu falei está descrito nesse estudo, é um estudo do ano passado, do final de 2013, um estudo muito bom. Quem estiver interessado nessas questões regulatórias, eu realmente recomendo a leitura, porque ele dá inclusive os números, que eu poupei você dos números, mas o estudo é muito bom. O que é que acontece aqui no Brasil? A gente tem processo parado na Anvisa por 2 anos. E a questão de quando a Anvisa indefere um registro, ela não é tão simples assim. Porque, na realidade, ela já estourou o prazo de 6 meses, que foi uma coisa que caiu na imprensa ano passado e foi denunciada, como ela não tem mais prazo para dar resposta. E aí a gente fica, os pacientes, sem acesso a medicamentos que poderiam estar ajudando as pessoas por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. O investimento que a indústria fez fica parado por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a Anvisa simplesmente não responde. É um problema burocrático, é um problema de governo, é um problema de administração e de gerenciamento. Então não é simples assim, a gente indeferiu, e agora a gente pode recorrer. Pode, todas as indústrias recorreram disso aqui. E foram feitas no ano passado. E quando é que a gente vai ter resposta disso? A gente simplesmente não sabe. O que é que aconteceu em 2013, né? A Anvisa indeferiu esses registros de novas indicações. São medicamentos que estão registrados em vários outros países do mundo, não só nos países ricos, em países da América Latina. Eu vou mostrar um mapa para vocês de onde esses processos onde esses produtos estão registrados. Alguns que foram indeferidos tinham, sim, ganho de sobrevida global. Era um ganho de sobrevida global de 1 mês e meio, que foi considerado pequeno. Está escrito no relatório da Anvisa que foi considerado pequeno e irrelevante, 1 mês e meio de sobrevida global. E nós tivemos análises a esses relatórios que mostravam realmente muitos equívocos sérios, que é o que a gente discutiu lá em Brasília. Eu trouxe uma lista de alguns medicamentos para vocês que foram registrados. Por exemplo, o ruxolitinib foi rejeitado para mielodisplasia, o afatinib para câncer de pulmão, o regorafenib para câncer de cólon, a clofarabina para leucemia, o axitinib para câncer de rim segunda linha, a bendamustina, que é padrão para tratamento de vários tipos de neoplasia hematológica, que no mundo inteiro foi rejeitado o registro no Brasil, o ano passado também. O crizotinib, que é hoje um tratamento para câncer de pulmão, standard of care, em todos os guidelines do mundo para paciente com câncer de pulmão que tem uma determinada mutação, teve o registro negado no Brasil. Ao que parece é porque era um estudo de fase 2, não era um estudo de fase 3. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu. Tivemos mais as indicações do lapatinib e a ampliação de indicação do pazopanib. Então é um problema sério. Nós temos aqui uma série de medicamentos que não estão disponíveis no mercado, sem falar de algumas coisas já mais antigas, que já estão aí mais debatidas, como é o caso dos medicamentos para mieloma múltiplo. Né, que esse, inclusive, o Brasil perdeu pesquisa clínica porque não registraram a lenalidomida e não registraram até hoje. Deve ser o único país do mundo que não tem registro da lenalidomida, deve ser o Brasil. Porque está registrado no mundo inteiro e hoje é o standard of care. Ele é, inclusive, o medicamento usado como grupo controle nos estudos que têm sido feitos. Então, o problema é sério. Veja, o problema não atinge somente a indústria. O problema atinge os pacientes e atinge os grupos de pesquisa. A doutora Vânia Hungria, que é uma pessoa muito amiga minha, ela está simplesmente desesperada, porque eles têm um grupo de pesquisa fortíssimo em mieloma múltiplo. Era um dos grupos que mais incluía paciente nos estudos de mieloma múltiplo do mundo inteiro. E nos últimos 3 anos eles não têm conseguido participar dos estudos, porque não tem a lenalidomida disponível no Brasil, porque o registro foi indeferido. O que é que vai acontecer daqui para frente com todos esses medicamentos? Essa é a análise de sobrevida
de um dos casos que a Laura falou antes de mim, que é sobre o negócio do câncer de pulmão, que os pacientes do grupo controle tinham uma sobrevida maior aos 24 meses. Lembra quando ela falou? Está aqui aos 24 meses. O dado do estudo é imaturo para permitir esse tipo de análise. Imaturo. Essa análise não pode ser feita. A análise ela tinha que ser feita baseada no hazard ratio, que é próximo a zero, porque as curvas de sobrevida se superpõem aqui. E o que a Anvisa fez foi analisar com 24 meses. Que realmente, a gente tem 22 pacientes, 22. E com base na análise desses 22 pacientes, a Anvisa disse que o grupo controle vive mais do que o grupo tratado. Está errado. Não tem outra palavra para dizer isso. Por que eles não fizeram com 21, que o resultado seria o oposto? Então não dá para... São algumas questões que a gente realmente se surpreende como a análise é enviesada, não sei. Mas não podia ter feito uma análise simplesmente com 24 meses. Por que não com 20, por que não com 12, por que não com 15? Qualquer ponto que você pegar dessa curva, do ponto de vista estatístico, a análise ela não vai dar um resultado preciso. Além do que, aquele 62% versus 60% que foi mostrado, não tem diferença estatisticamente significativa. Por quê? A amostra é pequena, são 22 pacientes. Tá aqui. Outros problemas. Nós tivemos uma negativa para câncer de rim, em que o comparador foi inadequado, abre aspas, porque existe um outro comparador disponível no Brasil. Verdade. Só que esse comparador ele não estava disponível quando o estudo foi planejado, então não tinha jeito de incluir esse comparador, e mais ainda, está disponível para o Brasil, mas não tem no SUS. 75% da população brasileira não tem acesso a esse medicamento. Então, meu Deus, como é que a gente vai negar o registro baseado num comparador errado, sendo que a população não tem acesso a ele? Sendo que na época que o estudo foi planejado, o comparador não estava disponível. Rejeitou-se um medicamento para câncer de pulmão baseado no, abre aspas, grande percentual de eventos adversos sérios, 28%. Isso é esperado na oncologia. Tem outro produto aprovado para a mesma indicação idêntica, aprovado pela Anvisa 2 ou 3 anos antes, que tinha um percentual de eventos adversos sérios superior aos 28%, de 32%. Então, mudou o critério de avaliação? O pior, eles rejeitaram a aprovação com ganho de sobrevida de 1 mês e meio, porque consideraram isso irrelevante. Havia, para esse caso, a aprovação anterior da própria Anvisa para outros medicamentos para a mesma indicação, mas com resultados piores. E foram aprovados. Então, gente, o que é que a gente viu surgir nos últimos meses? Um ruído, a gente conversou com algumas pessoas, e isso foi uma coisa que veio de dentro da Anvisa. Os técnicos começaram a dizer que o dossiê era mal feito. Que eles recusavam porque o dossiê que vinha da indústria era mal feito. Gente, o dossiê é global. Esse dossiê vai para o mundo inteiro. Então, essas coisas que só tem no Brasil, que são jabuticaba, ou são boas como jabuticaba, ou simplesmente não servem. Então, Jobim já dizia isso, né, o grande filósofo que a gente teve aqui. E isso aqui é um mapa que mostra aonde esses medicamentos que a Anvisa indeferiu ano passado já estão disponíveis e aprovados, e no Brasil não está. Nós, brasileiros, somos diferentes do resto do mundo em quê? Por exemplo, meu avô era inglês. Eu, na realidade, tenho sangue inglês. Então, como ele está aprovado na Inglaterra, mas eu moro no Brasil, eu vou ter acesso por causa disso? Então, são coisas que a gente realmente fica sem entender. Eu fiz essa pergunta no dia do simpósio da Anvisa para o Douglas, que dividiu a mesa comigo, e ele disse que, na realidade, isso acontecia porque o Brasil era um país soberano. O Brasil é um país soberano. Quem estava lá ouviu. O Brasil é um país soberano. Mas a gente, a população, o povo, não é diferente do povo do resto do mundo. Eu não consigo entender como as coisas funcionam no resto do mundo e não funcionam no nosso país. Tá? Então, algumas questões propostas para melhoria. Primeira coisa, esse processo precisa ser tornado público. A gente precisa entender o que é que está por trás da caixa preta da indústria e da caixa preta do governo. O governo acertou em muita coisa, a Anvisa recusou algumas coisas que devia recusar mesmo. Inclusive, no seminário, a gente mostrou. Porque tem uma caixa preta da indústria nisso também. Mas se a gente não tiver acesso a essa informação, a gente não vai conseguir andar. Eu tive acesso a 6 ou 7 dessas avaliações. Isso que eu estou mostrando para vocês é do universo mínimo, minúsculo. Cadê as outras 50 que a gente está vendo? Segunda coisa, precisa ter um grupo técnico. Isso precisa
ampliar a discussão para mais pessoas, precisa incluir, além da Anvisa, além dos 2 consultores, além do consultor ad hoc, mais gente. Precisa ter mais gente para discutir questões de metodologia científica. Precisa haver uma pré-discussão dos endpoints. Por que não integrar com a Conep? Aí vocês vão dizer, é impossível integrar com a Conep. Eu concordo que hoje é impossível, por causa do problema regulatório e burocrático que lá dentro tem. Mas deveria fazer parte do escopo da Anvisa, como faz parte de agências regulatórias de outros lugares do mundo, fazer essa integração com as comissões de pesquisa. E, muito sinceramente, a análise metodológica desses dossiês ela precisa ser melhor estruturada. Precisa de uma análise mais apurada e mais objetiva, com os critérios que é o que está se tentando fazer. A Anvisa está fazendo um trabalho, a gente está fazendo outro trabalho também, quem sabe a gente não consegue conciliar essas coisas depois. E eu queria lembrar mais uma coisa a vocês. O Brasil gasta pouco com saúde. Os governantes sucessivos, não é de agora, eles sempre tentam fazer a gente acreditar que a saúde no Brasil é cara. Isso é pura balela. O Brasil investe pouco em saúde, gasta pouco dinheiro em saúde, mesmo se a gente comparar com os nossos vizinhos. Está aqui, ó. Argentina. A Argentina é uma desgraça. Tem o Messi, tem o Papa e gasta mais em saúde que a gente aqui. Espero que eles não ganhem a Copa, né? A Colômbia, Equador, que não é o que a gente pode chamar propriamente de um país rico. México, Paraguai, extremamente dependente da gente aqui, gasta 12% do orçamento com saúde, a gente só gasta 6%, sem falar que nós pagamos 36% de imposto. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro que está sendo desperdiçado num monte de coisa aqui, que poderia muito bem estar sendo investido em gerenciamento, sendo investido dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para capacitar as pessoas, fazer concurso, ter mais gente, fazer uma análise mais estruturada, como a gente tem falado. E queria lembrar vocês também, mais uma coisa, né? O Brasil já foi o queridinho do mundo, hoje não é mais, e a gente precisa lembrar que nós estamos vivendo dentro de um país extremamente desigual. Esse mapa da The Economist é fantástico, ele compara o PIB per capita dos estados brasileiros com o de vários países. Então, olha só, o maior PIB per capita do Brasil é no Distrito Federal, que é igual ao de Portugal. Aqui em São Paulo, o nosso PIB per capita é igual ao da Polônia. O Rio Grande do Sul tem um PIB per capita igual ao do Gabão. Meu estado natal, Alagoas, é o da China, mas não é a China que a gente ouve falar, é a China pobre mesmo, né? Então, a gente vive num país desigual. A gente vive realmente num país pobre, o nosso país não é rico, mas a gente tem capacidade de fazer melhor. E é dentro dessa ideia de querer fazer as coisas melhor, de trazer discussão, de tentar fazer os processos transparentes, que eu acho que a gente precisa caminhar. A discussão ela é dura, ela desagrada e ela é árdua, mas ela precisa ser feita. Porque se a gente não discutir com propriedade, como dizia o John Adams, né, o segundo presidente americano, que o que brigam são as ideias e não as pessoas, isso é outra coisa que a gente precisa entender. São as ideias que a gente tem que botar para brigar, para tentar atingir um mínimo possível. Era isso que eu tinha para falar. Está aqui a nossa página no Face, quem quiser seguir a gente. Obrigado. Obrigado, Otávio. Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar a todo mundo, assim, sempre, todos os anos vem um representante do governo, ou 2 representantes do governo, e vamos lembrar que não são esses representantes que fizeram as leis, não foram eles que são responsáveis necessariamente pelo estabelecimento das regras, muito menos por todas as análises, né? Então, estar aqui representando o governo é uma situação bastante difícil, todos os anos isso se repete, então eu queria, no mínimo, pedir muito respeito para que a pessoa possa, pelo menos, explicar da melhor maneira possível a posição do governo, mesmo que ela desagrade a nós. A segunda coisa é que, assim como o governo não é dono da verdade, nós não somos donos da verdade. Dito isso, eu queria montar, então, a mesa, eu queria convidar de volta a Laura Gomes, queria convidar o Antônio Brito, da Interpharma, o Ivanius Virman, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e o Thiago Farina Matos, do Instituto Oncoguia. Entendi que a Joana Nublat, da Folha, não está aí, ou está? Não veio, a Joana não veio. Otávio, vem cá. Bom, eu queria primeiramente agradecer vocês por estarem aqui na mesa para essa discussão e vamos tentar transformar isso aqui numa coisa construtiva ao invés de simplesmente apontar dedos e reclamar do que acontece. Alguém quer começar com alguma pergunta? Tiago, você quer começar?
quer começar? Se é possível, porque assim, as duas apresentações foram coisas que foram faladas como Anvisa, em nome da Anvisa, e eu queria só ter a chance de esclarecer algumas informações que foram dadas que não estão 100% precisas e que podem causar uma confusão para todo mundo e até prejudicar o debate. Se eu pudesse até voltar na apresentação que foi projetada aqui para esclarecer. É rápido, tá, gente? Só alguns pontos. Eu queria só lembrar, assim, a Anvisa ela tem um acordo de confidencialidade com o FDA. Então, o que eles fazem ou deixam de fazer, porque, assim, uma coisa é o que você publica num artigo científico, outra coisa é o seu dia a dia. A gente tem chance de intercâmbio com eles, a gente participa das discussões, faz várias teleconferências. Aquela situação que eu falei que a indicação terapêutica que foi pedida num lugar estava diferente da outra, não, a minha não, a última. Não, foi o FDA que deu essa informação diretamente para a Anvisa. Então, assim, enquanto coloca, a primeira coisa, transparência. A Anvisa não tem problema nenhum, inclusive a gente está tentando criar os mecanismos para isso, assim que a gente aprova ou reprova um produto, publicar uma carta informando as bases dessa decisão. Só que acontece que muitas coisas que embasam essa decisão são informações que são confidenciais. Algumas coisas as empresas poderiam abrir? Poderiam, mas tem coisa que está no parecer e que, se for de conhecimento público, pode gerar problema para a empresa. Não assim, porque ela fez uma coisa errada, é porque aí o concorrente dela vai passar a ter acesso a algumas informações que foi ela que investiu, que gastou para desenvolver. Então, assim, essa questão da carta de aprovação, ela está em discussão interna. A gente está vendo o que pode e o que não pode ser divulgado, mas para a informação ser divulgada com qualidade. Tá? Em relação a CEMED, Anvisa, área de registro e Conitec, para registro, a gente faz análise de eficácia e segurança. Se vai custar R$1, se vai custar 1 milhão, não interessa para o registro, a gente desconhece preço. Antes ia um aditamento das informações econômicas, um documento que a gente mandava direto para a área da Anvisa, que faz parte da CEMED, que é o Núcleo de Regulação Econômica. Hoje em dia, nem isso vai. Na revisão da norma, a informação econômica vai direto para eles. A gente não interage com essa área no momento da aprovação, e por causa realmente de, em alguns momentos, ter questionamento deles se aquilo era ou não inovação, tudo, a gente passou a chamá-los para algumas discussões de alguns casos específicos mais. A Anvisa, no momento do registro, é analisada a relação risco-benefício, a eficácia e segurança do produto. Quando chega na CEMED, já é feita a avaliação da questão custo-efetividade. E aí, se aquilo, por exemplo, para dar um preço maior, aquilo tem que ser considerado inovação dentro de critérios específicos dele em relação ao tratamento que já está disponível. E aí aquele preço pode ser ou muito maior ou muito menor. E quando fala parou na CEMED, é porque não foi obtido o preço desejado pela empresa. Mas, assim, o registro já está dado desde que se chega a um acordo em relação ao preço, o produto pode ir para o mercado. Mas porque geralmente, quando para na CEMED, é porque a Anvisa quer um preço mais baixo do que o que realmente a empresa quer atribuir ao produto. Muitas vezes, porque se for aquele preço tão baixo, pode inviabilizar a vinda do produto para o mercado. Porque uma molécula nova, quando você desenvolve, você faz vários estudos, você investe até descobrir aquilo. Então, aqui eu não estou entrando em julgamento se é ou não é o preço justo, não se chega a um acordo sobre preço, mas o produto já tem o registro sanitário. Na Conitec, a análise da Anvisa não guarda qualquer tipo de relação com a decisão da Conitec, porque a Anvisa decide para a população em geral. Quem vai financiar, se é o governo, se é a própria pessoa, se vai ser doação, não interessa para a Anvisa. Para a gente, para o registro, interessa se aquele produto é seguro e eficaz. A Conitec, depois, considerando uma série de
questões, inclusive o custo-efetividade, que não é visto no momento do registro, as questões relacionadas à própria realidade, tem ou não tem condição de incorporar naquele momento, como que aquilo vai para o protocolo, e o que já está disponível, qual vai ser o impacto. Aí, assim, eu não vou falar do que eu não... A gente até participa de reunião da Conitec, mas quem sabe o que acontece dentro da Conitec são os representantes da Conitec. Eu acho que num próximo momento eles vão ter o maior prazer de vir e explicar para todo mundo, porque eles trabalham para vocês, para os pacientes. Então, eles têm os critérios diferentes dos da Anvisa. E a aprovação não guarda qualquer relação com a decisão da Conitec. Tanto que a Anvisa participa de reunião da Conitec e já teve vez da gente ser a favor ou contra a aprovação diferente da Conitec. A lei no Brasil hoje não permite um registro provisório. Então, o registro ou ele é dado ou ele não é dado. A gente está tentando criar alternativas para que, mesmo sendo definitivo, ele possa ser dado com estudo fase 2 e o fase 3 em andamento. Tá? O guia, até o final do ano, vai sair. A questão de orientar os estudos clínicos, talvez o Otávio não saiba, assim, eu estou conhecendo ele hoje, mas o Brito pode me ajudar na informação, porque as empresas associadas à Interfarma, a gente ainda não está com isso formalizado na norma, a norma vai ser publicada esse ano, mas toda e qualquer empresa, e principalmente para esses produtos que são estratégicos para o governo, que quiser discutir, desde o primeiro momento do desenvolvimento clínico até o final, a gente atende, e é isso que a gente prioriza. Confirma a informação, Brito? Então, assim, as empresas têm sim a chance de discutir o desenvolvimento desde o início, e isso evita problemas, como escolher o comparador errado, tudo, só que, assim, é um processo. Começou, tem 2, 3 anos que a gente está fazendo isso, e agora vai ser condição. Para fazer a pesquisa clínica aqui no Brasil, não vai mais ter aprovação por fase de estudo, vai ser todo o plano de desenvolvimento. Então, se tiver um erro de origem, a gente já vai saber ali, se o comparador está errado, a empresa já vai saber quando ela começou e a coisa vai fluir mais tranquilamente. Essa questão de trabalhar no desenvolvimento, isso é acompanhar o desenvolvimento clínico do produto, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. A gente tem consulta pública, os painéis a gente ainda não tem, mas assim, eu citei a comissão científica, porque a comissão científica ela é publicada em Diário Oficial da União, é uma coisa formal dentro da Anvisa. Agora, essa comissão pode, inclusive, chamar outros especialistas. E a gente já fez painéis para alguns tipos de produto que outros especialistas vão. A gente tem, no ano passado, a gente participou de um evento, a gente começou uma conversa com a Abrale quer fazer uns eventos junto com a Anvisa. Acho, sim, que a gente tem que aumentar a aproximação com o paciente. E isso é uma coisa que a Anvisa está aberta a fazer. 6 meses de tempo médio no FDA é para esses casos assim, que é com o estudo em fase 2, é o fast track dele, é quando a aprovação... Bom, a média de tempo, e aí eu vou pegar por escrito com alguém do FDA e vou mandar para vocês, é mais ou menos a mesma da Anvisa, 1 ano. Os oncológicos, como um ano, de 12 a 14 meses. A Anvisa, ela demora mais tempo, porque como a gente tem a fila do aguardando a análise, até o produto entrar em análise, demora. Tem coisa que sai da média, já teve coisa de 24, 36 meses, mas aí fica 1 ano arquivado, porque faltou coisa, mas... Esses oncológicos, geralmente, eles entram no sistema de fast track. Aqui no Brasil, a gente só tem a possibilidade de priorizar a análise, de não deixar ele esse tempo na fila. Como que a gente vai resolver isso? Mudando a norma da pesquisa clínica, que a gente vai acompanhar o desenvolvimento clínico, na hora que chegar para o registro, vai ser muito rápido, porque a gente já vai conhecer os dados com mais profundidade. Então, assim, de uma certa maneira, a gente vai se aproximar mais nos prazos. Deixa eu só ver, acho que foi isso. Outra coisa em relação
a concordância ou discordância da análise foi como ele falou, médico erra, médico também pode ter opinião diferente. Eu respeito a opinião dele, eu respeito os dados científicos que foram dados, só que o fórum na Anvisa correto para apresentar isso é no recurso. Então, basta que as empresas que tiverem lançado mão do seu trabalho apresentem os seus relatórios, tudo isso vai ser considerado, tá? Última coisa, a questão do dossiê. Os dossiês também, é difícil você fazer essa afirmativa de que é exatamente o mesmo dossiê que vai para todos os países, porque você tem a fonte de quem mandou, você não tem a fonte de quem recebeu. A gente já confrontou alguns dossiês, e essa questão de indicação terapêutica diferente, de um estudo que vai para um país e não vem para o outro, também aconteceu. É uma coisa que eu acho que a gente vai ter ao longo do tempo que discutir internamente na Anvisa a transparência disso mesmo, começar a divulgar. Foi o produto tal, na situação tal, só que sempre tem um entrave da questão do segredo industrial, do sigilo, que é complicado. Mas para o órgão público, para a Anvisa, a gente só nega a informação quando dentro da informação o que tem dentro do parecer tem alguma coisa do estudo clínico, do desenvolvimento de tecnologia farmacêutica da empresa. A decisão da Anvisa, se a gente não precisasse desses dados para embasar a decisão, quem quisesse poderia pegar e, de qualquer forma, a gente está vendo maneiras de publicar o parecer na internet. A lenalidomida, ela foi registrada em vários países que não tem talidomida, então o balanço é diferente. Teve audiência na Câmara, teve audiência no Senado, a gente fez discussão com vários especialistas nessa área e com a dona da molécula. Eles vão ressubmeter o processo, pelo menos até a última discussão agora, esse ano ainda. A aprovação para uma indicação não tem qualquer entrave, então ela vai ser rápida, o produto vai ter registro, vai ter fixação de preço, que vai resolver grande parte do problema dos pacientes. E a questão da comprovação específica para mieloma, se o paciente está ou não tendo as mesmas chances que teria com os outros tratamentos, a gente já está discutindo o protocolo clínico com a empresa que é dona da molécula. Então, assim, o assunto está sendo encaminhado internamente dentro dessas reuniões de discussão de protocolo, de acompanhar desenvolvimento, tá? Não está parado. Eu falei até com um dos pacientes, eu estava fora, voltei, fiquei 2 dias e vim para cá, mas eu recebi um e-mail da Celgene querendo marcar uma reunião para discutir, uma segunda rodada de discussão sobre a submissão e sobre o protocolo. E, assim, uma coisa que eu falo é que tanto nós quanto eles estamos muito empenhados em fornecer condições desse produto vir para o mercado dentro dos critérios. E aí eu acho que, assim, tudo é possível discutir critério, é possível mudar, pode ter registro provisório? Pode, mas aí tem que mudar a lei, e aí a instância não é a Anvisa. Mas, assim, em relação à lenalidomida, está andando, já foi assumido no Senado que a gente vai poder priorizar, assim que o processo entrar, ele vai entrar em análise. Tudo que foi feito da parte que não foi questionada não vai ser refeito, vai ser considerado parecer anterior, então vai ser um processo rápido, tá? Queria abrir para o Brito. Queria agradecer o convite. Eu estou me lembrando aqui do professor Aldo Obino. Professor Aldo Obino, professor de filosofia de Porto Alegre, morreu com 102 anos. E eu tinha, há 40 ou 50 anos atrás, eu tinha 14 ou 15 anos, o professor Obino dava aula e insistia na famosa metáfora do elefante. Um grupo de pessoas é artificialmente retirada a visão delas, coloca uma venda e aí vai cada uma apalpar o elefante com a tarefa de descrever. O elefante passa a ser descrito só como tromba, só como pata ou só como orelha. Vai ficar em algumas partes. Retirada a venda, descobre-se que todos estão certos e todos estão errados. Eu acho que o que mais mal faz para a saúde do Brasil é essa mania que o setor de saúde tem de estabelecer deuses e diabos.
Eu não sou do setor, eu estou no setor. A minha relação com o setor é de paciente e de pai, a permanente. E a temporária, um dia já foi vida pública, outro dia já foi jornalista, hoje é indústria, amanhã não sei o que é. Então, vocês me desculpem, sabe, mas eu fico tremendamente incomodado quando vejo, e não estou me referindo especificamente aqui, que a gente caminha para a diabolização ou a deificação de argumentos ou de pessoas. Em nome da Interpharma, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, nós não acreditamos que vá haver nenhuma saída para os problemas que estamos enfrentando se não houver absoluto respeito a decisões técnicas e aos técnicos. Uma das coisas que mais nos incomoda é quando a agência regulatória é invadida por critério político ou por políticos. E está falando alguém que na outra encarnação já foi político e que, por coincidência, criou a primeira agência regulatória desse país. Então, se tem problema na Anvisa, não vai se resolver acabando com os técnicos ou tirando os técnicos. E os técnicos têm, na média, uma excelente competência. Quero saudar a atitude da Laura de vir aqui. É mais fácil sempre não vir. E quero saudar o fato de que a Anvisa, nos últimos meses, deu passos muito importantes na direção do debate e da transparência. A perspectiva dos guias, o evento de oncológicos no ano passado, as mudanças dos critérios para indeferir ou discutir os indeferimentos, a criação do Conselho Científico com 2, com 10 ou com 1.000, são passos importantes. Agora acho, e eu tenho dito isso em todos os lugares, que a equipe técnica da Anvisa tem que se dar conta que o que fragiliza o poder do técnico não é não é vir para o debate, é fugir do debate. A grande autoridade do técnico, em qualquer área, se afirma quando ele, o corpo técnico, vem, dentro dos limites funcionais, etc., para o debate. Ou seja, quando existe uma empresa, ou uma pessoa, ou uma associação de pacientes, que entende que a Anvisa está certa ou errada, abrir espaço, apesar da agenda, da falta de gente, da chateação do parlatório, abrir espaço é uma afirmação de poder e não uma fragilização do poder. O técnico se afirma quando desce o elevador e vem para o parlatório. Ele não se afirma quando ele evita o parlatório e fica no andar de cima. E isso é uma questão que a gente tem que construir cultural e conceitualmente no país. Deveria valer também para grandes autoridades do país. O poder fica mal quando se encastela. Aí ele se fragiliza e, de repente, se surpreende. Ele se afirma quando ele vem para o debate, mesmo quando seja... Você já não imagina o que eu já passei, Laura. Né? Então, essa é uma segunda questão. A visão da Interpharma é que nós precisamos ter todos clareza sobre o que estamos discutindo. Né? Significa o seguinte: a Anvisa não tem a obrigação de acolher e carimbar decisões de outros países. Perfeito. Este país é soberano. Perfeito. Mas, a exemplo do poder, o exercício da soberania passa por explicitar o que foi visto que outros não viram. E exigir da indústria, eu estou muito à vontade, que explicite também aquilo que deva ser explicitado. O que me incomoda a mim, como presidente da Interpharma, não é se tem 10 deferimentos, 11 indeferimentos ou 14. Eu tenho que pensar se as razões pelas quais se disse não, mas também quando se disse sim, se elas estão claras. Se elas estiverem desalinhadas com a média ou o consenso científico mundial, até para preservar a saúde dos outros países, a gente deveria avisar o que os outros não viram e o que a gente viu. E que isto é feito melhor antes do Diário Oficial do que depois do Diário Oficial. Que a perda de tempo antes de publicar é um ganho de tempo
para depois ficar aquele rame-rame de recurso para cá, recurso para lá, que, eu não me engano, é lei Vampeta. A Anvisa finge que apressou e a gente finge que acredita que apressou. E sai por um lado e volta pelo recurso. E sobe para o DICOL e desce para a Procuradoria e não sei o quê. Então, a gente defende a tese de que o deferimento ou indeferimento não trazem um pecado original. Não é pecado indeferir. E não é pecado deferir. Pecado é deferir ou indeferir sem que a comunidade científica, os pacientes, fiquem sabendo por que diabo deferiu ou por que diabo indeferiu. Eu falei agora diabo esses dias, eu estava participando de um evento que tinha muitas pessoas, a que eu respeito muito, evangélicas. Na segunda vez que eu falei diabo, eu tomei uma bronca, então peço que não conste da ata a última parte. Quero fazer mais uma colocação. Eu não sei, tenho muita dúvida, se a gente não está querendo apagar incêndio no porão quando o problema é na cobertura. Eu quero dizer o seguinte: admitamos que a Anvisa, tomando esse caminho que vem tomando, parte para uma melhoria ainda mais efetiva dos seus processos, transparência e etc. Tem uma coisa aí que vai ter que ser melhor entendida. Porque tem algumas coisas na mesma direção acontecendo na Conitec. Tem algumas coisas muito piores acontecendo no sistema CEP, CONEP e Anvisa em termos de dificuldade para pesquisa clínica. Então, o que eu estou querendo dizer com a história de porão e cobertura é que, e eu estou muito à vontade porque já disse isso para o presidente da República para baixo, este país não tem uma equação de financiamento da saúde e de qualidade do sistema público de saúde que permita o enfrentamento do novo perfil de doenças desse país. A gente se preparou mais ou menos bem e teve um belíssimo sucesso para enfrentar um conjunto de doenças básicas que, dengues à parte, não são mais o principal problema de saúde do país. O principal problema do país está, hoje, no absurdo crescimento dos casos de câncer, na obesidade, em diabetes, doenças cardiovasculares, para os quais o sistema público de saúde não tem nem pessoas, nem equipamentos, nem dinheiro. E para os quais o sistema privado de saúde ou não tem porta acessível de entrada, ou não tem como, de alguma forma, atender da forma que as pessoas esperam em termos de redução de custo ou custo compatível. E eu começo a suspeitar, doutora Laura, que grande parte das decisões do governo conflitado no interesse são muito mais tomadas pelo governo pagador do que pelo governo regulador. É o pagador sem dinheiro que descobre, em alguns casos inventa dificuldade, para que o governo pagador não seja inadimplente na obrigação que ele próprio vai permitir assumir. A mim não me assusta nenhum indeferimento que venha da Anvisa. Me assusta quando eu ouço pessoas dizerem, e elas não são da área técnica da Anvisa, que é preciso discutir se vale a pena registrar o que depois não vai ser poder ser incorporado. Isto é ilegal, isto é imoral e isto é desumano. Nós temos uma discussão sobre o que deve ser incorporado. O que deve ser registrado é aquilo que tenha evidências suficientes de benefício para a população. Quem vai poder pagar, como vai poder pagar, esta é uma questão do país, não é uma questão científica. E há uma perigosa mistura em curso nesse país entre política industrial, privilegiar e garantir mercado para futuros produtores, déficit do gasto público em saúde e atividades regulatórias em registro, preço, incorporação e pesquisa. Eu não posso falar mais do que o Otávio.
Então, quero concluir chamando a atenção para 3 aspectos. Eu queria aqui, do alto do meu cabelo branco, sugerir que nós, católicos e ateus, diabolizemos e deifiquemos menos o debate. Quem sabe a gente faz de conta que é todo mundo brasileiro com um grande problema, que é ter um bom sistema regulatório, com técnicos que a gente respeite, homenageie e apoie, e que se façam homenagear e apoiar, sendo o mais abertos possível ao diálogo, como a doutora Laura está sendo. Segundo, que a gente se dê conta que há uma visível necessidade de mudar o rumo de algumas coisas. E como eu comecei com o professor Aldobino, eu quero terminar com o professor Aldobino. Gordinho, baixinho, ele me ensinou muitas coisas na vida. E uma das coisas que ele me ensinou, eu comecei com uma dele, vou terminar com outra. Ele dizia o seguinte lá disse, meu filho, quando tu estiver escrevendo uma frase e tu não consegue terminar a frase, e para pensar, e não acha a palavra certa, dá uma volta e não acha a palavra certa, larga de ser burro, muda de frase. Algumas coisas no Brasil, para tratamento de doenças mais complexas, vão ter que mudar de frase. Elas estão mal estruturadas do ponto de vista financeiro, elas estão estabelecendo confusão entre questões regulatórias, financeiras e questões de política industrial, e acabam fazendo de vítima a todos nós, da Laura ao paciente, da indústria ao médico. Eu acho que, em vez de ficar olhando um para o outro, a gente devia ver o que tem de comum e tentar mudar a frase, em vez de ficar brigando sobre qual é a palavra certa ou a palavra errada. Muito obrigado. Obrigado, Brito. Próximo convidado, Evânios. Se você quiser pergunta específica, eu faço, né? Mas eu... Tá ligado, então tá já. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu acho que deu certo agora, então tá jóia. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Eu queria primeiro só a parte fácil, que eu queria primeiro agradecer na figura da Luciana o convite para estar aqui com vocês, a oportunidade de estar aqui. A SBOC está apoiando esse evento e vai sempre apoiar qualquer evento da sociedade civil que queira vir discutir, que queira vir crescer, né, para a gente melhorar. Acabou a bateria. Sim, mais fácil. Que queira trazer o crescimento, né, da nossa sociedade e colocar na mesa todos interessados em que tudo seja da melhor maneira possível. Depois também, pela questão ética, a gente tem que fazer os nossos conflitos de interesse, como o Otávio também fez. Então, assim, antes de tudo, eu sou oncologista e sou prescritor da maioria das drogas negadas ou não negadas aqui. Mas também tem um outro conflito de interesse como presidente da SBOC, que eu represento a vasta maioria dos prescritores dessa droga no Brasil, dessas drogas aqui. Então, quero deixar claro que nós temos também, como todos aqui na mesa, o seu conflito de interesse para estar discutindo aqui, né? Eu acho que é muito importante isso estar extensamente explicitado. Mas, mais que tudo, como o Otávio também disse, eu também sou cidadão e pago bem os meus impostos, então eu também quero saber onde meu dinheiro está bem alocado. Então vamos lá. Quando nós vimos essas duas apresentações, né, parece que nós estamos vendo dois mundos completamente díspares entre o que a gente está falando e sem exatamente como o Dr. Brito falou. Ou seja, eu não quero falar mal de alguém ou bem de alguém, porque eu acho que isso não está o certo. O importante é a gente estar sempre junto para poder trazer o melhor para o nosso paciente. Então, como uma boa parte já foi descrita pelo Dr. Brito, eu quero talvez trazer um pouco do lado de cá, que é tão difícil para quem está atrás de uma mesa, atendendo um paciente, e sabendo dessa evidência científica, sabedor dessa evidência, não poder prescrever para esse paciente essa medicação. Isso é muito difícil. E pior ainda, como oncologista, se você ainda trabalha no sistema público, no saúde suplementar, e no sistema privado, no sistema suplementar e no sistema público de saúde,
nós começamos a ver um abismo, né, um abismo de diferença entre a competência e a capacidade de prescrição. Então, ou seja, nós temos, como provavelmente a vasta maioria das pessoas, nós temos que praticamente nos travestir de um determinado tipo de profissional quando a gente está diante de um paciente de convênio de saúde suplementar e de um paciente, de um médico completamente diferente quando você está diante de um paciente do sistema público. E isso já gera um conflito que é devastador. É devastador você saber que, quando a gente está falando em comparadores, uma vasta maioria desses comparadores se limita unicamente ao sistema privado, ao sistema público. Dificilmente a gente vê qualquer possibilidade de medicações como essas que a gente está discutindo serem, inclusive, incorporadas. Então, ou seja, é uma situação que, para quem está atrás de uma mesa, diante de um paciente, né, que sofre, que você sabe que tem aquele remédio e que pode fazer isso, é uma situação muito difícil. Quando você escuta a pessoa falando que eu tenho uma instância tal que vai regular isso e que vai aprovar essa medicação, depois ela vai para outra instância que vai definir tal coisa e que pode simplesmente falar ou não falar absolutamente nada do que eu estou falando, e que vai para uma terceira instância e que ainda pode desacatar tudo o que a outra fez, e tem um ad hoc no meio do caminho, que está cada vez perdendo mais. O ad hoc é aquela pessoa que é chamada para poder dar um parecer, né? Geralmente um membro médico, para dar um parecer, e esse membro vai dar um parecer, e isso é meramente consultivo. Isso, olha, eu estou vendo isso aqui, mas eu não sei se eu vou levar simplesmente em qualquer consideração o que você está escrevendo aqui para mim, a despeito de você ter a competência técnica também para dar um parecer sobre aquilo. E você vê uma falta de harmonização entre essas esferas, e a gente aqui na ponta da mesa, às vezes só vendo aquela informação muito, muito tênue, às vezes muito, muito invertebrada, assim, muito discreta na mídia, o remédio não foi aprovado. Ou sem muitas explicações, ou sem muito... Então, isso para a comunidade médica é extremamente complicado, é extremamente difícil estar lidando. A gente entende que a oncologia está indo por um caminho muito distinto e que os desfechos têm que ser totalmente restabelecidos. A oncologia é uma especialidade única, como toda e qualquer subespecialidade que a gente está falando de qualquer outra área. Mas os endpoints oncológicos, né, dado que o paciente ele tem, né, vários contextos de vida, vai desde um contexto completamente curativo até um contexto 100% paliativo, em que o nosso papel basicamente é tentar trazer a melhora da qualidade de vida para o paciente. E não necessariamente eu tenho que querer que esse paciente viva mais, mas eu quero com certeza que esse paciente viva bem, que ele viva melhor. E claro que tudo isso a gente tem que estar ciente de que existe um orçamento finito e o quanto essa pessoa ou essa entidade está disposta a gastar, né, ou impor o limite desse finito. Então, o que a gente tem que deixar claro, e que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que eu acho que traria um grande alento a todos, a primeira de todas eu acho que é a mais simples, eu acho que é a transparência, essa é a mais clara. Eu acho que quando você sabe a regra do jogo, é fácil julgar essa regra. É fácil julgar esse jogo, porque a gente sabe qual a regra que está sendo usada. Então, nós temos mais de um exemplo de situações em que uma droga é negada, num contexto em que outra é aprovada e você não consegue entender o porquê, você não consegue explicar. Uma droga que tem todos os pré-requisitos para que seja aprovada, e essa droga não atinge o seu requisito. E às vezes nós temos aqui do lado de cá uma imensa incompetência em entender as razões do Ministério, mas, mais uma vez, quando essa regra não é bem clara, e espero que esse manual seja extensamente bem-vindo, eu acho que ele é arduamente aguardado, porque eu acho que isso vai trazer um pouco de luz, vai trazer, né, mais clareza para o que a gente está querendo propor. É isso que eu acho que é o mais importante. Quando a gente sabe a regra do jogo, é muito mais fácil julgar esse jogo, ou participar dele e querer entrar nesse jogo. E eu acho que a outra parte mais importante é que esse jogo não precisa ser jogado sozinho com adversários. Não é esse o nosso papel. Tá, o governo do lado de cá, a entidade, a sociedade civil do lado de cá, a sociedade médica do lado de cá. Não, em nenhuma circunstância. Eu acho que esse jogo pode ser jogado a 4, 6, 8, 10, 20 mãos. Entendeu? A incorporação desses dois técnicos, são médicos
espetaculares na nossa área de oncologia, são ícones na nossa área, aconteceu há muito pouco tempo, você sabe disso. Então, ou seja, tudo aquilo que você falou aconteceu tem meses, eu acho que 3 ou 4 meses que eles foram nomeados para esse cargo. Então, ou seja, não é uma coisa, olha, agora tem esses médicos, espera lá, acho que provavelmente eles não fizeram ainda muito pouco ou tiveram muito pouco a acrescentar pelo prazo em que eles estão lá dentro e provavelmente podem acrescentar muito mais. Ou seja, o ponto que eu quero chegar, não só esses médicos da Sociedade Brasileira de Oncologia, mas diversas outras sociedades, todas interessadas na atenção ao paciente oncológico, que vai desde nutrição, farmácia, psicologia oncológica, ou seja, todas essas áreas são interessadas em que drogas, em que procedimentos, em que tudo venha para o bem desse paciente. E a gente não, em nenhuma circunstância, tem que estar julgando em times. A gente pode estar todo mundo junto, que eu acho que seria talvez a grande proposta da gente estar realmente tentando estar desde esse processo inicial, não só, claro, entendendo a regra dos jogos, né, do jogo, mas trabalhando junto, porque isso é uma coisa muito clara que foi dito. Depois que aparece no Diário Oficial, tudo é muito mais complicado. O tempo todo que a gente pode despender previamente a uma aprovação, e que pode ser muito bem aproveitado, né? Ou seja, o tempo nos Estados Unidos de aprovação de 1 ano é o tempo regular. Hoje praticamente não existe nenhuma molécula nos Estados Unidos sendo aprovada em regular. Todas são fast track, então todas são aprovadas mais ou menos em 8 meses, o que já é basicamente 6 meses a mais do que o EMEA está aprovando, né? As drogas dele são quase 6 meses mais, são 14 meses, mais ou menos, média em torno de 8 meses no FDA. É claro que eu entendo que existem questões no Brasil, como país soberano, que tem que ser respeitadas e ninguém está questionando isso, eu não estou questionando essa questão de tempo. O ponto é, depois que sai no Diário Oficial é muito mais difícil reverter, as situações são mais complexas, tudo leva muito mais tempo e a gente pode estar junto num processo muito, participando desse processo ativamente, de uma forma antecipada, de uma forma proativa, para que a gente nos permita a todos incorporar a droga certa, na indicação correta, no custo correto, para um país como o nosso também, porque a gente tem toda essa soberania, o custo lá não tem que ser o nosso custo correto, eu acho perfeito, essa sim, o nosso custo é totalmente diferente, e sabendo que quando essa droga chega no mercado, nós estamos lidando com realidades completamente distintas, e aí eu acho que vale aqui a gente sempre ter aquela situação daquele elefante dentro da sala, né? Ou seja, ninguém está vendo aquele elefante ali, não é possível que a gente está falando de serviços completamente distintos, e um serviço privado que tem competência de oferecer ao paciente uma porcentagem X de medicações, e um serviço público que às vezes priva o paciente, ou gera um aumento de judicialização, ou gera várias coisas que não é interessante para ninguém. Eu quero deixar bem claro isso não é interessante para nenhuma das partes isso é interessante. Então eu acho que a mensagem que eu queria talvez estar discutindo aqui é que a gente podia estar, sociedade civil, sociedade médica, governo, Interfarma, a gente podia estar junto, muito mais precoce nessas decisões, para permitir que a gente pudesse extrair desse processo o melhor possível, e que esse melhor possível fosse uma coisa que já seja consensuada, ou seja, já nasce consenso entre todos, e aí seria tão mais fácil, e evitaria, acho que, estar julgando em times, dá até essa impressão de que nós estamos julgando em times diferentes, ou estamos demonizando alguém, ou deificando alguém. Eu acho que é essa a informação. Tiago. Bom, antes de gente começar essa mesa, na hora que o Brito chegou, eu não sei quem foi, acho que foi a Luciana que comentou comigo, você não sabe que foi o Brito que fez aquele apresentação de quando o Tancredo Neves faleceu, foi ele que anunciou o falecimento? Aí pensando assim, né, eu lembro que até minha mãe me levou na época no funeral dele, etc. Mas eu tinha 4 anos, obviamente que eu não lembro. Eu não lembro. E a Alicia, quando também viu a foto do Brito, ficou emocionada por saber que era você, o cara. E pra mim, Brito, assim, eu tinha 4 anos, não lembro, mas pra mim o seu discurso legendário foi hoje. Então eu vou lembrar de você. Hoje vai ser o dia em que você ficou marcado na minha vida. E falo isso, até me referindo um pouco a você, Laura, porque a proposta do fórum, desde o início, sempre foi
reunir todos os players, todos os atores, todos os grupos de interesses envolvidos. Nem todos aceitam o convite, e por isso você realmente merece todos os parabéns, né? Eu acho que realmente as pessoas que estão aqui têm que realmente valorizar a sua coragem, né? Você mostra que realmente está querendo construir um sistema melhor, está aberta para ouvir sugestões, críticas, inclusive. Acredito que todas elas construtivas. Tenho certeza que o Otávio, quando apresentou diversos dados, foi numa linha, certamente, de ajudar a aprimorar o modelo. E por isso mesmo eu tenho certeza que amanhã você vai estar aqui para a gente também discutir pesquisa clínica, né? A sua presença vai ser muito importante. Então, esse sempre foi a nossa proposta, discutir democraticamente e, principalmente, aqui para a gente, para a Oncologia, aprender com vocês, né? Vocês têm muita experiência, a gente está... são assuntos muito, muito complexos que tangenciam aí a oncologia. E essa questão da transparência é o ponto que eu só gostaria de chamar a atenção. Para a gente, aí eu falo, tentando, na verdade... representar o ponto de vista dos pacientes, e não só o ponto de vista, mas a angústia dos pacientes. A gente, internamente, tenta discutir muito como é que a gente pode contribuir nesse processo, né, de registros na Anvisa. É um assunto muito técnico, né? O Rafael, médico, eu, advogado, mas, enfim, são questões muito mais técnicas do que jurídicas. Luciano, psicóloga. A gente tenta chamar e conhecer mais pessoas que entendem dessa área, mas é um processo difícil por natureza. Sem informações, fica muito mais difícil da gente poder contribuir com um posicionamento sério, responsável, né? Não um posicionamento radical de que o médico prescreveu e ponto final. A gente também se preocupa muito com a segurança do paciente. E por isso mesmo a sua presença aqui é ainda mais importante, porque a visão da Anvisa, a gente precisa ter essa visão da Anvisa, e não só a visão da indústria, e não só a visão dos médicos, né? A gente, enquanto instituto, enquanto pacientes, precisamos ter também e saber do seu ponto de vista. Caso da lenalidomida, eu conversava com o Rogério, né, que me contava uma via crucis pela qual ele passou recentemente, vem passando, né, uma verdadeira saga para conseguir ter acesso. Independentemente das análises técnicas, né, o que a gente tem visto na prática acontecer é que a Anvisa negou o registro da lenalidomida, os médicos continuam prescrevendo, né, e eu acho que vai muito na linha do que o Otávio diz, é um tratamento padrão, os médicos vão continuar prescrevendo, o que, às vezes eu fico confusa, porque o Conselho Federal de Medicina, salvo engano, ele proíbe médicos de prescreverem drogas que não têm registro na Anvisa, mas mesmo assim eles prescrevem, o Conselho também, acredito que não leva isso muito ao pé da letra, e aí o paciente recebe a prescrição e não tem acesso. E não só não tem acesso, mas assim, não há medicamentos aqui para ele comprar, precisa importar. Aí eles entram com uma ação judicial, né, são obrigados a entrar com uma ação judicial e ganham essa ação judicial. Acabou o problema? Não. O problema praticamente está começando, porque aí o medicamento precisa ser importado, isso demora meses, ainda chega em alguns casos, fica preso no controle aduaneiro. Então vira realmente uma saga. E veja, são pessoas ali que, independentemente de qualquer coisa, ali, tem ali naquela prescrição a sua esperança de vida. Então, é muito mais, por favor, não entenda isso como uma crítica, muito mais uma angústia, e que a gente gostaria de aliviar essa angústia, não só, né, das pessoas do Instituto, mas principalmente nos pacientes, né, e acredito muito que esse processo mais transparente, quanto mais possibilidade de acesso à informação a gente tiver, e acredito que a Anvisa esteja pensando nisso, e mudando o seu modelo, inclusive, de prestação de contas. Então, só destacando que você possa levar isso para quem toma a decisão também na Anvisa, de que tem todo o nosso apoio para essa abertura, para essa construção mais democrática. Obrigado. Eu vou pedir para fazer perguntas. Especificamente, eu não queria que as pessoas começassem agora a falar extensamente, por favor, sobre experiência, porque senão a gente realmente vai ficar mais atrasado. Mas a senhora está convidada a fazer pergunta para alguém específico, não? Vou mascarar uma pergunta aqui. Bom, eu vou pegar um gancho, né, do Dr. Evânios, mais ou menos a fala do Otávio, né? O Brito, ele
Ele deu um jeito na situação que estava meio preta aí. Mas eu quero falar como paciente, né? Eu sou paciente do Hospital de Câncer de Barretos, né? Já passei por 3 cânceres. Eu acho o Hospital de Barretos um pedacinho de céu, né? Hoje nós temos um representante aqui, né? Eu acho o Hospital de Barretos um pedacinho de céu, porque lá o gestor ele abre o coração e aceita a ajuda do país inteiro, de qualquer pessoa. Tem gente que dá até um pé de alface para estar ajudando a comprar esse medicamento que vocês estão falando aí, né? Que a gente muitas vezes não tem acesso. Mas o que eu gostaria de sugerir, que de repente saísse daqui, né? Hoje se falou em leis, que leis com médico, sei lá, não combina muito bem, mas eu acho que é fazendo leis que as coisas acontecem, né? Eu acho que foram comprados alguns aparelhos de radioterapia, porque aconteceu uma lei aí há pouco tempo, que é a lei de 60 dias. Então, eu queria... doutor Evanes, ele falou uma coisa, eu sou veterinária, ele falou uma coisa que eu sempre pensava que deve doer muito o coração do médico. Quando ele sabe que se ele receitasse um medicamento, um certo medicamento para aquele paciente, até jovem, ele poderia durar, vamos supor aí, uns 5 anos a mais. De repente, a criança pequena dela dava tempo para crescer. Eu sei que meus filhos cresceram enquanto eu estou sobrevivendo. Fazem 12 anos que eu tive o primeiro câncer. Então, eu gostaria, assim, eu sei o quanto deve doer o coração dele quando ele passa para o médico, para o paciente, um remédio que ele sabe que não é aquele que vai resolver o problema dele, né? Então, uma das sugestões é que a gente tem que correr atrás de tentar brigar para fazer leis. Fazer uma lei que o médico fosse obrigado a passar para o paciente o medicamento que existe, aquele que curaria, não curaria, mas aumentaria a sobrevida dele em tantos anos, e que ele pudesse entrar na justiça para conseguir aquele medicamento. Porque eu vi o Otávio mostrando a diferença do que o Brasil gasta com medicamento e outros países gastam. Então, eu acho que o único meio da gente mudar alguma coisa no país é você cobrando. Para você cobrar, você tem que saber. Como é que eu vou cobrar que eu quero que eu tenha direito de fazer um certo tratamento com certo medicamento, se eu não sei se o medicamento existe, se eu sou leiga no assunto, né? Então, o que eu queria era isso, que a gente saísse com essa ideia aqui. Se o pessoal achar que eu estou louco, todo mundo ficar calado, se achar que deve fazer uma lei que se manifestem, né? Fazer uma lei com que o paciente tivesse o direito de saber o que existe de melhor, né, em tratamento, que ele pudesse correr atrás. Tudo bem, se o governo não der o remédio, não tem problema. Mas eu vou morrer sabendo que eu teria esse direito aí e que eu poderia viver mais tempo. Eu vou tomar a liberdade de tentar responder isso. Eu não quero que a gente deixe de lado o foco da Anvisa, que é o foco central aqui. Mas a posição do Oncoguia em relação a isso é muito clara. A gente desestimula tudo aquilo que vai estimular a judicialização, porque a judicialização, embora ela seja extraordinariamente importante numa sociedade, ela é a pior maneira possível de prover saúde para aqueles que ganharem com a ação em detrimento da população como um todo, porque vai sobrar menos dinheiro. Então, este fórum aqui tem por função justamente que a gente sente com todas as instâncias para tentar construir um sistema que possa evitar a necessidade de que um paciente, outro paciente pergunte para o médico que, por lei, é obrigado a contar da existência de uma droga, acabe entrando com uma ação, porque isso destruiria ainda mais o nosso sistema, que é frágil. Então, embora seja importante que todo paciente seja educado e conheça tudo que existe no mundo a respeito da sua doença, embora seja louvável que qualquer médico discuta com o seu paciente todas as opções, tudo aquilo que estimule a judicialização vai destruir mais o nosso sistema do que construir, né? Não sei se vocês concordam com isso. Voltando um pouco ao foco Anvisa agora, Laura, eu queria te perguntar o seguinte, aliás, Otávio também, aquele slide do Otávio que mostra Anvisa, CEMED, depois Saúde Suplementar vai para a ANS e a Conitec para a Saúde Pública. Eu não sei, eu tenho um desconforto de ver a ANS, até mais do que a CONEP, reavaliar aquilo que a Anvisa já carimbou. Eu queria saber a tua opinião, obviamente que como representante do governo você não pode dizer que a ANS tem que ser extinta nesse sentido, mas eu queria ouvir a tua opinião, se você realmente acha que existe alguma coisa a mais trazida por essa avaliação da ANS em relação às decisões da Anvisa. Assim como na Conitec, são focos diferentes. A Anvisa vai decidir o que está disponível no mercado para o paciente, baseado nos critérios científicos de eficácia e segurança.
Conitec, a ANS, quem participa ou quem é responsável diretamente pelo pagamento daquilo ali, decide, baseado também em critérios específicos. Os da Conitec, eu sei que baseados em questões científicas, e da ANS, tudo que a gente já recebeu de questionamento era qual foi o estudo, o que aconteceu. Então, assim, em relação a quem vai pagar aquilo, a resposta da Anvisa isso fica ou não no mercado? Conitec, a ANS, isso vai ser incorporado para ser financiado por tal instância ou não vai? Na ANS, aí eu vou falar do meu dia a dia, assim, eu não sei qual é a realidade de vocês. O que eu tenho para relatar é que, na maioria das vezes, quando eles questionam alguma coisa, e quando eles vão até a Anvisa para saber aquilo, e num tom de questionamento, é essa situação. O produto é indicado para uma coisa e está sendo utilizado para outra e não há concordância em pagamento, em recomendação para aquela situação. Agora, eu não tenho conhecimento profundo em relação à atuação da ANS. Então, assim, eu acho desrespeitoso entrar numa seara que não é a minha. Da Conitec eu sei falar. Eu sei que, assim, em linhas gerais, porque eu também acho que detalhes têm que ser dados por quem trabalha com isso, mas, assim, eles veem, o foco deles é outro, é custo-efetividade e em relação aos programas que o Ministério tem, quais as opções que já estão disponíveis, qual é o ganho daquela opção em relação ao que se tem nos protocolos, e o foco é diferente do da Anvisa, e vocês podem ter certeza, assim, porque eu estou na área há muito tempo, eu conheço todos os técnicos, eu sei do trabalho, a gente nunca se pautou, aliás, a Conitec não tem a chance de opinar sobre a nossa decisão, muito pelo contrário, a Anvisa tem assento na comissão que julga o que vai ou não ser incorporado, então a gente tem como opinar se aquilo deveria ou não ser incorporado. E tem coisa que, sinceramente, a Anvisa já votou contra a incorporação, porque tem coisa que não agrega valor e o custo, às vezes, é o mesmo ou maior. Agora, a única coisa que eu tenho para falar é que são focos diferentes. Agora, se está certo ou se está errada essa atuação, eu acho que não, assim, não cabe à Anvisa. Eu sei que o sistema de avaliação da Conitec é baseado em critérios científicos, é transparente, tem consulta pública. É só isso que eu posso falar. A gente precisa entender quais são os focos realmente de cada um dos setores, né? A Anvisa ela tem um foco regulatório de dizer se aquela droga ela é eficaz e segura para estar sendo usada na nossa população. A CEMED coloca o preço, é uma parte intermediária. E a Conitec e a Agência Nacional de Saúde, vou falar primeiro da Conitec, né? Aliás, primeiro da Agência Nacional de Saúde, a primeira vez que a Agência Nacional de Saúde vai estar fazendo esse tipo de regulação para medicamento específico é agora com a droga oral. Então, no fundo, a gente não sabe como é que eles vão se comportar. Acho que nem eles, mas eu acho que a gente não sabe como é que eles vão se comportar. Nós vamos ter que esperar para ver. Eu não consigo entender aquela lista da ANS que eles colocaram um monte de coisa e para o mesmo medicamento você tinha 2 indicações, eles colocaram a mais comum e deixaram a mais rara de fora, que às vezes até um medicamento tem um efeito milhão. Então, não sei, precisamos estudar. A Conitec é uma caixa preta, porque no fundo a gente não sabe quais são os critérios que a Conitec usa para fazer a análise da tecnologia ou do medicamento que se propôs. Que é verdade, eles deveriam utilizar principalmente os dados de custo-efetividade para saber se o nosso sistema de saúde tem condições de pagar ou não por aquilo. No fundo, era isso que eles tinham que fazer. Porque, como eu falei, eles não vão fazer isso nunca, porque o governo, a Conitec é um órgão do governo, e o Ministério da Saúde não vai querer nunca abrir a discussão sobre financiamento de saúde no Brasil, que vai chegar nesses números que eu mostrei. Só que o que a Conitec faz? Ela, ao invés de fazer uma análise de custo-efetividade, ela primeiro analisa a efetividade, ela faz de novo o trabalho da Anvisa. E o que é que ela diz? E disse muito. Que um monte de medicamento que a Anvisa aprovou, o medicamento não funciona. Está escrito em vários dossiês. Erlotinib, Geftinib, Mabitera, por uma série de indicações. Ela nem chega na análise de custo-efetividade, ela simplesmente diz que não funciona. Que volta naquilo que eu falei antes, que é a maluquice regulatória.
A Anvisa aprovou, diz que funciona. Muitas vezes a CEMED considerou categoria 1, que é um produto diferenciado no mercado, e a Conitec diz que não funciona. Então as coisas estão muito fora de lugar, e esse debate, eu concordo com o Brito, concordo com todo mundo, esse debate ele precisa ser ampliado. Essas iniciativas de ampliar o debate, de trabalhar junto, de fazer comitê, sabe, a gente precisa crescer para o lado, mas a gente precisa entender o que é que está acontecendo, porque as coisas estão realmente deslocadas. A ANS a gente ainda vai precisar ver. Gente, desculpem, mas é o seguinte. Dia 1º de janeiro começou o ano, informação relevante, e o ano, para quem é governo, tem uma coisinha chamada orçamento. Todo ano, dia 1º de janeiro, tem um orçamento que termina 31 de dezembro. O orçamento para compra de medicamentos pelo governo esse ano aumentou 4%. Admitamos que apareçam 2 medicamentos espetaculares. Eles só poderão ser incorporados se eles couberem no 4%. Ou entrará algum pela porta da incorporação e vai ter que desincorporar outro. Então, eu acho que a gente, de vez em quando, deveria cair na realidade. Cair na realidade é o seguinte: acho que grande parte do que se alega como razões burocráticas ou científicas são razões financeiras. Eu faço uma brincadeira e faço na frente deles. Eu digo, olha, o pessoal da Conitec ele não é necessariamente mau, eles são pobres. E eu não estou com isso escondendo ou dizendo divergências e etc. Mas vamos admitir o seguinte: o processo ficou perfeito. A nota para o processo de transparência, que melhorou na Conitec, continua com falhas, mas melhorou. O processo a nota da transparência é 10. Ótimo. A qualidade científica das decisões é 10. A questão do setor público permitir que o médico não passe pelo constrangimento de, ao pegar a caneta, pensar se é SUS ou seguro, não está resolvido. Então, vamos cuidar da transparência, vamos cuidar de melhorar o processo, vamos. Agora, se a ciência continuar avançando e colocando à disposição um arsenal terapêutico superior a 4%, não é por outra razão que a Conitec está cumprindo os prazos para dizer sim ou não. Diz sim para tudo que é pedido do governo e não para todo pedido da empresa, com raras exceções. Realmente há um fast track e um sim no fim do corredor para o que é pedido do próprio Ministério, e ainda assim alguns são negados, e o não, em princípio, para o que venha da academia ou da iniciativa privada. Será que o critério científico está sempre apoiando o pedido do governo e está sempre sem condições de apoiar? Acho que não. Eu estou dizendo isso em favor da Conitec, eu acho que tem um problema. Então eu quero falar, porque assim, exatamente o que está acontecendo, geralmente assim, a Conitec realmente, eu acredito mesmo que é realmente a nossa grande caixa preta de entendimento. A gente ainda consegue compreender muitas das coisas, mas a gente não consegue entender. A Conitec é a mais complexa de todas para entender. Então, talvez um dos exemplos mais claros para a gente entender, e uma coisa que é de agora, de hoje, do presente, e que traz para a gente talvez a maior complexidade de tudo, é uma lei como esse rol, que nos permite, no convênio, na saúde suplementar, prescrever aos nossos pacientes medicações anti-AGFR para câncer de pulmão, e na mesma indicação do SUS agora, na mesma indicação pela Conitec, a ANS acabou de fazer isso, e a Conitec acabou de incorporar essas mesmas drogas, que está em resolução, essa coisa vai andar ainda, ela colocou essas mesmas drogas na mesma indicação para tratamento de câncer de pulmão, mas o biomarcador para identificar essa alteração não está nem listada no rol. Então, ou seja, ele fala para o oncologista do SUS que você só pode prescrever essa droga se eu achar um biomarcador para aquela doença, mas eu não vou te dar a condição para definir qual é aquele biomarcador.
e talvez coisas ainda mais severas, que estão incluídas dentro do custo. Você está falando de uma droga que custa algo em torno de 5 ou 6 mil reais e sem nenhum reajuste no porte da droga, que é em torno de 1.100 reais. Então, ou seja, você falou que essa droga é custo-efetiva, a Conitec falou, essa droga é custo-efetiva e nós podemos incorporá-la, mas eu vou transferir todo esse custo e todo esse problema para a parte final, para o prescritor final. Por quê? Porque o serviço de SUS não tem condição de comprar. É completamente inacessível você, num porte de 1.100, comprar uma droga de 5 ou 6 mil reais, especialmente como é que nós vamos fazer a avaliação de biomarcador, sendo que isso nem está listado. Então, ou seja, é só para entender como é que a gente aqui, prescritor, enxerga o que a gente está discutindo aqui lá na frente. Então, eu acho que essa é a questão. Bom, gente, nós estamos 45 minutos atrasados e nós estamos entrando bastante no tema da próxima mesa. Então, vou tomar a liberdade de encerrar essa discussão. Vou tomar... Você tem 30 segundos. 30 segundos. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, gente, que é como eu terminei a minha apresentação. A gente precisa fazer o exercício de cidadania e entender que o que a gente bota para brigar são as ideias. A gente, como brasileiro, a gente tende muito a levar as coisas pessoalmente. Eu brigo com o Evânio, quantas vezes já brigou um monte de vezes, mas a gente precisa entender que são as ideias, que é a discussão, e a grandeza de um fórum como esse é justamente isso, é exercitar a relação de cidadania. Da nossa parte, como empresa, como pessoa, como oncologista, a gente está disposto a trabalhar com a Oncoguia, com a Interfarma, com a Anvisa, com a Conitec, com quem for, para poder melhorar esse processo. Eu acho que a gente, que está aqui dentro, como cidadão, a gente tem uma coisa para oferecer. Obrigado, gente. Muito obrigado aos membros da mesa.